TVC, a TV do Correio da Manhã. Chegamos, sejam todos muito bem-vindos. Começamos a semana, seja bem-vindo. Chegamos com muita notícia. Lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco. DDD 24 é o 992483167. Flagrou alguma situação, manda pra gente, nos ajude a fazer os nossos telejornais. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu nublado, tinha um pedacinho ali de céu azul querendo aparecer na manhã desta segunda-feira, mas não teve jeito não. Tá nublado, tempo fechado, choveu bastante nessa madrugada ontem à noite e tá aí, hoje o tempo amanheceu assim, pelo menos em Petrópolis. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 9 de março. Indústria brasileira cresce em janeiro após queda no fim de 2025. Emplacamento de veículos avança em fevereiro aqui no estado do Rio. Comércio de Petrópolis fecha 2025 com um saldo positivo de empregos. Você vai ver também que obras do Teatro Dom Pedro em Petrópolis seguem sem prazo de conclusão. Você vai ver ainda, mãe atípica encontra na arte acalento ao falar sobre TEA. E mais, coro da Escola de Música Santa Cecília abre 15 vagas de graça e amplia projeto de formação artística e formação social em Petrópolis. Agora, no Correio Serrano na TV. Começamos essa edição com os destaques do nosso jornal impresso, o Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site, nas bancas, aqui na nossa região, o Correio Petropolitano por apenas R$ 2. Vamos então para a nossa primeira página do Correio da Manhã, edição Rio de Janeiro, na linha vermelha, sucessões estaduais nacionalizadas. Candidatos de Bolsonaro disparam no Sudeste e os de Lula caem. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Ainda na nossa primeira página, debate sobre a escala 6x1 agita a semana no Congresso. Depoimentos de Leila Pereira, da Crefisa, do INSS, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na CPI do crime organizado, também são os destaques. Está lá na nossa página 5. E a gente fala mais, mulheres, 708 milhões fora da economia, sobrecarga com cuidado não remunerado e a falta de tempo são barreiras para as mulheres no mercado de trabalho. Está na página 9, e Justiça obriga DEAN em Petrópolis, a gente vai ver já já. E aqui no texto legenda, Tutuca anfitrião do primeiro encontro da chapa majoritária da direita. Todos esses destaques você acompanha nas nossas redes sociais, nas bancas, aqui no Correio Petropolitano, apenas R$ 2. Vamos para a nossa página 22. Ver o que é destaque por lá? Pois é, exposição Mulheres que Inspiram e Revolucionam. Mostra artística está no Centro de Cultura Raul de Leone. E temos ali outros destaques também nas petropolitanas, Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio. Pois é, tramita na Câmara Municipal uma proposta de lei que cria o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio e à Violência Extrema contra a Mulher,
em Petrópolis. O texto é de autoria dos vereadores Tiago Damasceno, Lívia Miranda, Júlia Casamasso e Gilda Beatriz. A iniciativa estabelece uma legislação local seguindo os parâmetros das leis federais e de normas internacionais de direitos humanos sobre o tema. A medida classifica como forma de agressão o feminicídio, ou seja, assassinato cometido por razões da condição do sexo feminino envolvendo contexto doméstico ou familiar, além das modalidades física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. E aí, gente, antes da gente ir para a nossa página 23, a gente vai trazer uma reportagem para você, porque em meio ao conflito de Estados Unidos e Israel contra o Irã, há um brasileiro, mais precisamente carioca, como primeiro porta-voz de língua portuguesa das Forças de Defesa de Israel. Em entrevista exclusiva ao Correio da Manhã, ele falou sobre a ligação com o Rio de Janeiro e a importância e o carinho que ele tem por Petrópolis. Antes de falar sobre o cenário no Oriente Médio, a entrevista começou pela história que liga Rafael Rosejan a Petrópolis. O avô dele é sobrevivente do Holocausto e deixou a Polônia em um momento que poucos países estavam aceitando a receber judeus refugiados. E foi exatamente a cidade de Petrópolis que o acolheu. Eu tenho uma gratidão enorme pelo povo brasileiro que recebeu meu avô depois dos horrores do Holocausto. Meu avô nasceu na Polônia e meu avô, como ele era menor de idade, ele não podia lutar no exército de Israel naquela época, e ele pegou o primeiro navio em direção à América do Sul. Ele não tinha algum outro país que aceitou receber meu avô, e meu avô chegou no Brasil. Ele sabia que ele tinha parentes no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, e ele conseguiu fazer algum contato com a família dele, e a família dele recebeu ele em Petrópolis. Ele foi muito bem recebido, recebeu com braços abertos pelo povo brasileiro. Outro ponto levantado durante a entrevista foi o da importância do cargo ocupado por Rafael como porta-voz brasileiro das Forças de Defesa de Israel. O exército israelense entendeu que tem uma necessidade de ter um porta-voz que fala português, porque o povo brasileiro, em sua grande maioria, não entende inglês, não entende outros idiomas, e, por outro lado, é um povo que se interessa muito pelo que acontece aqui na região, e as narrativas enganosas, as fake news, a desinformação no Brasil é imensa. A desinformação sobre o conflito aqui no Oriente Médio é muito grande, as narrativas enganosas são imensas. E isso aumenta o antissemitismo, isso faz com que muitas pessoas rejeitem Israel. E eu tento passar as informações para o povo brasileiro de uma forma clara, de uma forma bem objetiva. Ele ainda explicou um pouco sobre as causas do atual conflito no Oriente Médio. De acordo com ele, na visão do Estado de Israel, essa é uma guerra de valores, onde de um lado estão os valores da jihad, do extremismo islâmico, e do outro lado os valores ocidentais, que são representados por Israel e pelos Estados Unidos. A guerra hoje em dia não é travada somente nos campos de batalha. A guerra é travada também nas mídias sociais, nas plataformas de comunicação. É o que nós chamamos da guerra de narrativas ou a guerra de informações. E a guerra de narrativas, ela não é menos importante do que a guerra operacional, porque a guerra de narrativas é a que dá a legitimidade para continuar atuando para alcançar os objetivos da guerra operacional. Então, quando Israel é acusado de cometer crimes de guerra ou de atuar de forma desproporcional, é muito importante trazer as informações e explicar o que realmente acontece, seja no Irã, seja na faixa de Gaza, seja no Líbano, porque no final das contas Israel é um Estado democrático de direito, atua de acordo com todas as normas internacionais. Ainda de acordo com o porta-voz brasileiro, o conflito foi imposto a Israel e não é bom para nenhum dos envolvidos. Guerra não é bom para ninguém. Guerra não é bom para Israel, guerra não é bom para o Irã, guerra não é bom para o mundo. A guerra aumenta as tensões no mundo, a guerra aumenta os preços de combustível no mundo, a guerra causa um mal para o mundo todo. Porém, de acordo com ele, a guerra e as ações de Israel e dos Estados Unidos acabam sendo necessárias para que o Estado se proteja. As pessoas vão entender
para que o futuro existencial de Israel seja real, Israel não pode permitir que o Irã continue com seus programas nucleares, com seus programas de mísseis balísticos e com o patrocínio de grupos terroristas aqui na região. É muito simples. Resumindo a minha resposta, quem dá valor para o futuro existencial do exército do Estado de Israel entende completamente as ações de Israel e dos Estados Unidos. Para o membro da defesa israelense, a expectativa é terminar o conflito o mais rápido possível. Só que a nossa expectativa é também que essa guerra não termine antes do Irã deixar de ser uma ameaça para o futuro existencial do Estado de Israel. É que essa guerra termine quando o Irã não continuar mais produzindo seus armamentos nucleares, quando o Irã não tiver mais a capacidade de lançar seus mísseis balísticos contra Israel e quando o Irã não continuar mais patrocinando os grupos terroristas aqui na região. Quando isso acontecer e essa guerra terminar, não somente Israel será um país mais seguro, mas o mundo será um mundo muito mais seguro. Tá aí. Vamos para a nossa página 23, ver o que é destaque por lá, ainda falando sobre Petrópolis, porque Justiça determina que Estado instale DEAN em Petrópolis. Equipamento deve estar em funcionamento ainda este ano, segundo a decisão. Eu vou ler um trechinho da nossa reportagem aqui para vocês, porque uma decisão do juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, determinou que o governo do estado do Rio instale até o dia 27 de agosto de 2026 a Delegacia de Atendimento à Mulher aqui no município, que é mais conhecido como DEAN. Então, DEAN significa Delegacia de Atendimento à Mulher. Pois é. O juiz da 4ª Vara Civil também ordenou que até a data apresentada, a unidade deve estar em pleno funcionamento no regime de 24 horas ininterruptas durante todos os dias, incluindo os fins de semana. O não cumprimento pode levar a uma multa diária de R$50 mil. Além disso, em um prazo de 30 dias, o Estado precisa demonstrar em juízo, ou seja, na justiça, um plano detalhado acompanhado de cronograma específico para a instalação e o efetivo funcionamento da DEAN, essa Delegacia de Atendimento à Mulher, além de especificações contendo definição do imóvel, as etapas da obra, adaptação, a previsão de lotação de pessoal e aquisição de equipamentos também. Caso a decisão não seja cumprida, está prevista aí uma multa de R$30 mil. Pois é. E aqui a gente tem uma reportagem inteirinha mostrando para vocês um pouco sobre o caso, o que tramitou lá na 4ª Vara Civil, né? Porque para o magistrado chegar a essa conclusão, alguém provocou o judiciário. Ele não pode simplesmente falar assim, ah, não, eu quero que instale uma DEAN aqui e pegar para si esse tema e julgar em cima do nada. Então, alguém tem que ter provocado a justiça e agora ele deu a sentença. E aí, a gente vem falando aqui no nosso jornal da importância de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, porque em Petrópolis, a cidade de Petrópolis está na 9ª posição com maior número de casos de violência doméstica. Pois é. Então, a justiça bateu o martelo, dando aí ao governo do estado um prazo máximo até o dia 27 de agosto de 2026. Até lá, muita coisa vai acontecer. Aonde vai ser instalado, por exemplo, e qual o local? Né? Como vai funcionar? Porque tem que ser um local de fácil acesso para a população. Então, onde tem esse terreno que possa ser instalada, que possa ser construída uma delegacia especializada de atendimento à mulher, né? E para complementar aqui, vamos falar o que diz o Estado. Em resposta, o Estado informou que a delegacia de Petrópolis, a delegacia 105DP, que fica ali no Retiro, conta com um núcleo integrado de atendimento à mulher, que se chama NIAN. NIAN é o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher. Pois é, de acordo com o Estado, a Delegacia do Retiro tem
esse equipamento. A unidade está reforçada com policiais civis capacitados para o atendimento especializado às vítimas, além de instalações próprias para isso. Apesar da alegação, o juiz da 4ª Vara Civil enfatizou que o Uniam funciona apenas como um setor burocrático dentro de uma delegacia comum e apontou que isso acaba levando a um processo de revitimização institucional, o que não acolhe a vítima e a deixa insegura. Em razão da decisão, o governo do estado não informou sobre possíveis ações até o fechamento do Correio Petropolitano, aqui o fechamento dessa edição. Ainda nessa página, Itaipava pode concentrar até 17% do tráfego diário. O cálculo considera aí 25 mil veículos diários na região. E temos também os destaques da nossa página 24. Paraíba do Sul inicia asfaltamento no Brejal. E também na página 25, abre aspas, pobre vai fazer faculdade, diz prefeito de Nova Friburgo após aprovação de PL. Essa PL, esse projeto de lei, cria o programa Bolsa Universitária e prevê até 20 bolsas por ano. Tá aí. Bom, gente, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí porque a gente tem muita notícia ainda para te entregar. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito.
Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E desde a última semana vem repercutindo o caso do estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Diante disso, é importante a gente entender as nuances que envolvem esse assunto. O crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro. A lei define o delito como constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e ter relação sexual com essa pessoa ou praticar outro ato de natureza sexual sem consentimento. A pena básica para esse crime varia de 6 a 10 anos de prisão. Agora, nessa reportagem, a gente vai ouvir uma advogada que explica as nuances e os agravantes previstos na legislação. Para caracterizar o estupro, a vítima ela não pode ter consentido o ato, ou ato libidinoso ou ato sexual. A pena do estupro ela pode variar entre 6 a 12 anos. E existe, na lei, como a gente sabe, existem os agravantes. Nos casos em que o crime resulta na morte da vítima, a condenação pode variar entre 12 e 30 anos de prisão. Outra situação que agrava a pena é o chamado estupro coletivo, quando 2 ou mais pessoas participam do crime. Nesses casos, a lei prevê aumento de pena, podendo ultrapassar 16 anos de prisão. No Brasil, o crime de estupro pode ter pena de até 40 anos de prisão, dependendo das circunstâncias. Nos últimos anos, mudanças na legislação buscam endurecer as penas e reforçar o combate à violência sexual no país. Essas medidas se tornam cada vez mais necessárias, levando em consideração o aumento contínuo dos casos de violência contra a mulher no Brasil. A legislação também prevê penas mais rigorosas para o estupro de vulnerável, que envolve menores de 14 anos ou pessoas com deficiência. Nesses casos, a condenação varia de 10 a 18 anos de prisão, podendo chegar a 40 anos se houver morte da vítima. Medidas mais recentes buscam endurecer ainda mais a lei e reforçar que relações sexuais com menores de 14 anos são consideradas crime, independentemente de consentimento. Essa modalidade passou a ter agravantes específicos na legislação brasileira em 2018, com a Lei 13.718. A lei também inclui o conceito de estupro corretivo, quando a violência sexual é usada para punir ou controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Em Petrópolis, dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que a violência contra a mulher continua em números expressivos. Até o início de março de 2026, o painel do governo federal registra 91 protocolos de denúncia, 131 denúncias formalizadas e 931 violações de direitos relacionadas a esses casos.
Os números, mais uma vez, reforçam o alerta para a necessidade de combate e denúncia desse tipo de crime. A gente está sempre com medo, tem muitas pessoas que não são daqui, principalmente homens, que nos abordam e, por incrível que pareça, quando a gente precisa da polícia, não está por perto. Então, atualmente, eu não me sinto segura. De certa forma, sim, cerceada, porque tem horas que você não vai a determinados lugares, não sai em determinados horários, em função dessa insegurança. Além da insegurança relatada, as petropolitanas pedem mais segurança nas ruas da cidade, principalmente no período da noite. Esse cenário enfatiza que a denúncia e o fortalecimento das políticas públicas são fundamentais para combater a violência e garantir mais proteção às mulheres. Gente, uma coisa que eu tenho falado aqui sobre a questão do estupro. Olha só, a pessoa falou não, é não. Se em algum momento da relação ela falou não e a pessoa continuou, é estupro. Mesmo que ela tenha ido ao local, ao apartamento de alguém, mesmo que no início ela tenha consentido, a partir do momento que ela fala não quero mais, tem que respeitar. Se não respeitar, é estupro. Isso tem que ficar bem claro, porque muitas pessoas falam assim, não, mas ela foi no apartamento dos caras. Não, ela no início ela consentiu, não interessa. Ela consentiu até ali. A partir do momento que ela trocou de ideia e ela foi forçada a fazer uma coisa que ela não queria mais, não é não. A partir daquele momento vira estupro. Que isso fique bem claro para os homens e para as mulheres principalmente. Porque quando acontece uma coisa assim, elas se sentem culpadas. O que foi o caso que aconteceu com essa adolescente. Ela se sentiu culpada de estar naquela situação. Queria tirar até a própria vida. Então, até para as meninas, para as mulheres, que fique bem claro isso. A partir do momento que você fala não, o outro lado tem que respeitar. Agora a gente troca de assunto porque o número de emplacamentos de veículos novos no país cresceu mais de 4% no mês de fevereiro, comparado ao mesmo mês de 2025, segundo um balanço divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, que representa as concessionárias. O montante inclui diversos tipos de veículos, como comerciais leves, automóveis, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários como reboques e carrocerias. O total de veículos novos vendidos foi de 374.931, o que também representa um aumento de 2,25% em comparação a janeiro de 2026. Segundo a federação, a alta se deve principalmente aos emplacamentos de automóveis e comerciais leves, que cresceram 8,82% no mês, além de implementos rodoviários, com aumento de 15,3% na comparação com janeiro. Um dos responsáveis pelo impulso nas vendas dos automóveis e comerciais leves é o programa Carro Sustentável do governo federal, lançado no ano passado. A iniciativa reduziu as alíquotas de imposto sobre produtos industrializados dos carros mais leves, econômicos e movidos a energia limpa. Segundo o presidente da FenaBrave, Arcélio Júnior, os emplacamentos dos modelos incluídos nessa categoria cresceram em quase 25% por causa do programa. O segmento de motos, por sua vez, continua sendo o grande motor do mercado automotivo em 2026, com crescimento de 9,97% em relação a fevereiro do ano passado. Para 2026, a FenaBrave disse esperar um crescimento do setor como um todo em torno de 6,10%, puxado principalmente pela venda de novas motocicletas, que deve crescer 10% neste ano. Já para os automóveis e comerciais leves, a expectativa é de crescimento em torno de 3%, com um total de 2.600.000 unidades comercializadas. E olha só, gente, a produção industrial do Brasil cresceu 1,8% em janeiro deste ano, na comparação com dezembro do ano passado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, esse foi o maior resultado para o setor desde junho de 2024.
Com um resultado positivo no início do ano, a indústria conseguiu recuperar parte das perdas registradas entre setembro e dezembro de 2025. Os dados fazem parte da pesquisa industrial mensal divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Na comparação com janeiro do ano passado, o crescimento foi de 0,2%. O resultado interrompe 3 meses seguidos de queda na produção industrial. Em dezembro, novembro e outubro de 2025, o setor havia registrado recuos de 0,1%, 1,4% e 0,5%, respectivamente. Com o desempenho de janeiro, a produção industrial também ficou 1,8% acima do nível registrado antes da pandemia de Covid-19 em fevereiro de 2020. Mesmo assim, o resultado ainda está abaixo do recorde da série histórica, registrado em maio de 2011. Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo, o crescimento em janeiro também está relacionado à queda forte na produção em dezembro do ano passado. Ele destaca ainda que a política monetária, com juros altos, continua dificultando o acesso ao crédito e freando novos investimentos na economia. E o governo decidiu prorrogar por 12 meses o prazo de validade da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como o Enem dos concursos. O edital com a decisão está publicado na edição da última quinta-feira do Diário Oficial da União. Com a medida, os cargos que não exigem curso de formação, cuja homologação ocorreu no dia 7 de março de 2025, o prazo de validade do concurso passa a vigorar até 6 de março de 2027. Para os cargos que exigem curso de formação ou prova didática, a nova data de validade varia de acordo com o momento em que cada resultado foi homologado. Nesses casos, os prazos atualizados vão de abril a setembro de 2027. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a prorrogação permite que os órgãos federais tenham mais tempo para convocar candidatos aprovados, tanto para vagas imediatas quanto para eventuais reposições ou novas autorizações de provimento durante o período de validade do concurso. O concurso de 2024 ofertou 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. O certame serviu ainda para formar cadastro reserva de mais de 13 mil candidatos classificados. Os salários básicos iniciais dos aprovados variam de R$ 4.407 a R$ 22.900, conforme o cargo. E o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio inaugurou na última quinta-feira as novas instalações do Centro de Embarcações de Resgate, uma unidade estratégica responsável pela gestão, manutenção e operacionalização das embarcações utilizadas nas operações de salvamento aquático em todo o estado. O novo espaço foi concebido com foco na organização funcional das atividades. A inauguração do novo equipamento marca um avanço importante para a estrutura operacional da corporação. O setor passa agora a contar com instalações modernas projetadas para atender às demandas administrativas, operacionais e de manutenção das embarcações utilizadas nos resgates. Um equipamento onde todas as nossas embarcações responsáveis pelo salvamento de toda a nossa população em toda a orla do estado do Rio de Janeiro, onde elas ficarão aqui, serão manutenidas. A unidade também ganhou uma oficina especializada para a manutenção de embarcações e motores, equipada com tanque de manutenção e guinchos elétricos, recursos que ampliam a capacidade técnica e a agilidade na conservação dos equipamentos. Essa importante instalação é responsável pela preparação dos nossos guarda-vidas, dos nossos salvadores no mar, estarão todos aqui sendo preparados nesse importante equipamento. O pátio principal abriga as instalações administrativas e oficinas especializadas, enquanto o pátio secundário foi destinado à guarda, organização e movimentação das embarcações de resgate. Entre as melhorias no local estão a revitalização das áreas comuns, incluindo alojamentos e refeitórios, além da modernização dos sistemas elétrico e hidráulico. Uma série de equipamentos que possibilitou que o nosso Corpo de Bombeiros chegasse entre o melhor Corpo de Bombeiros do mundo. Nenhum corpo de bombeiros possui uma estrutura como a nossa. O Centro de Embarcações de Resgate desempenha papel fundamental nas operações realizadas em ambientes aquáticos, oferecendo suporte logístico e técnico às equipes que atuam em salvamentos no mar, em lagoas, rios, ilhas e áreas costeiras do estado.
E o governador Cláudio Castro entregou 20 novas viaturas ao 32º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensível em Macaé, e celebrou o lançamento da pedra fundamental do batalhão rodoviário, que vai ser implantado no município. Lá na cidade, o governador também inaugurou o Colégio Estadual Carlos Walter Marinho Campos, no bairro de Lagomar, com capacidade para atender até 800 alunos, um avanço na oferta de vagas de ensino médio na região. Na Praça Washington Luiz, no centro, o governador Cláudio Castro, ao lado do secretário de Polícia Militar, Coronel Menezes, participou da entrega de 20 viaturas da Polícia Militar. Os veículos são semi-blindados e foram doados pela Prefeitura de Macaé, com um investimento total de cerca de 4 milhões de reais. E o que a gente vê é uma realidade diferente. Quanto mais segurança pública a gente provê aqui, mais empresas estão vindo para cá, aumentando a arrecadação, aumentando a empregabilidade, e isso é um ciclo virtuoso. Ainda no município, o governador lançou a pedra fundamental do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, que a criação está prevista no Decreto 50.123, de 26 de janeiro deste ano, que reorganiza a estrutura da Secretaria de Estado de Polícia Militar. A nova unidade vai ficar subordinada ao Comando de Policiamento de Trânsito e vai atuar no policiamento ostensivo de trânsito urbano e rodoviário, com foco na prevenção de acidentes, fiscalização e garantia da fluidez nas vias sob sua responsabilidade. No mesmo dia, foi inaugurado o novo Colégio Estadual Carlos Walter Marinho Campos, que fica localizado no bairro Lagomar e conta com 20 salas de aula, laboratórios, sala maker, quadra poliesportiva, palco para eventos e área administrativa. Neste ano letivo, a escola inicia as atividades com 8 turmas de ensino médio, totalizando mais de 320 alunos no período da manhã. No segundo semestre, a unidade também vai passar a oferecer educação de jovens e adultos no período noturno, ampliando o atendimento para cerca de 480 estudantes. A previsão é que até 2027 o colégio opere em capacidade máxima. O prédio foi construído com recursos do Estado e do município e vai funcionar em regime de colaboração com atividades municipais previstas para os turnos da tarde e da noite. E 2 ferros velhos que funcionavam irregularmente no bairro Valverde, Nova Iguaçu, foram interditados por agentes da Operação Desmonte do Governo do Estado. Isso aconteceu na última quinta-feira. Confira. Os estabelecimentos comercializavam peças automotivas sem notas fiscais e sem etiquetas de identificação, que permitem o rastreamento da procedência do material. Um dos ferros velhos ocupava a calçada, impedindo a passagem de pedestres. Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente também identificaram risco ambiental nos 2 locais por lançamento de poluentes diretamente no solo. Todo o material foi apreendido e encaminhado para reciclagem em empresas cadastradas no Detran. Coordenada pelo Detran RJ, a Operação Desmonte é uma força-tarefa do Governo do Estado responsável por fiscalizar o comércio de peças e sucatas automotivas. Participam das ações equipes das Polícias Civil e Militar, do INEA, da Secretaria de Estado de Fazenda e do Corpo de Bombeiros. Desde a criação da força-tarefa, já foram realizadas 76 ações de fiscalização que resultaram na interdição de 155 ferros velhos. Atualmente, 91 empresas do setor estão credenciadas no Detran. Além disso, existem 50 em processo de credenciamento e 36 em processo de renovação. O órgão já cadastrou mais de 96 mil peças automotivas com procedência comprovada. Elas podem ser consultadas pelos consumidores no site oficial detran.rj.gov.br. A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro,
de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta e a gente começa esse bloco falando que 2 irmãos foram presos suspeitos de tentativa de homicídio em Petrópolis. A prisão deles aconteceu na tarde de ontem, domingo, em uma ação conjunta das polícias militar e civil na região de Pedro do Rio. E sobre esse assunto a gente fala com o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na redação e conversa com a gente agora. Toledo, muito bom dia para você. As imagens, né, são fortes, né? Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente. Segundo a polícia, os suspeitos de 30 e 27 anos são acusados de agredir um homem de 56 anos, com pedras, paus e chutes na cabeça. As imagens que circularam entre os agentes mostram a vítima sendo agredida, mesmo depois de cair no chão. Quando os policiais chegaram ao local na estrada de Secretário, encontraram um homem caído e ensanguentado. O corpo de bombeiros foi chamado e fez o socorro para o Hospital Santa Teresa. De acordo com informações médicas, ele teve ferimentos graves, mas está fora de perigo. Durante as buscas, os agentes receberam a informação de que os suspeitos haviam procurado atendimento em uma unidade de saúde em Pedro do Rio, alegando ter se ferido em uma queda de moto em um episódio de esfaqueamento. Os 2 foram localizados depois no Hospital Alcides Carneiro. Após receberem atendimento médico, eles foram presos por policiais militares e civis. Os irmãos foram levados para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde permaneceram presos por tentativa de homicídio qualificado. Segundo a polícia,
Um dos presos tem anotações por furto, tráfico de drogas, ameaça e lesão corporal em caso também de violência doméstica. E o outro também tem registros por furto, ameaça, vias de fato e também por desacato. O caso também ainda segue em investigação. Volto com você, Roberto. Nossa, que absurdo, né, Toledo? Ainda bem que eles foram capturados, estão aí presos, porque tamanha violência que eles fizeram contra esse senhor, e ainda bem que está tudo bem com ele não corre perigo. Obrigada pelas suas informações, Toledo. E a gente continua aqui porque o comércio de Petrópolis encerrou 2025 com um saldo positivo de 222 empregos formais, segundo dados do CAGED e do Ministério do Trabalho. No mesmo período, considerando todos os setores da economia, o município registrou a abertura de 559 postos de trabalho. Sozinho, o varejo respondeu por cerca de 40% das novas vagas criadas na cidade. Apesar do resultado positivo no acumulado do ano, o desempenho foi marcado por uma inconstância. Janeiro começou com um recuo de 142 vagas e março também fechou no vermelho, com menos 81 postos. A recuperação ganhou força em abril, com saldo de 92 contratações, mas voltou a perder ritmo no meio do ano. Junho e julho, que são meses tradicionalmente impulsionados pelo turismo, chamaram atenção pelo desempenho negativo, com fechamento de 54 e 55 vagas, respectivamente. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, nem sempre o fluxo de visitantes se converte em consumo no varejo tradicional, especialmente em um cenário de crédito caro e maior cautela do consumidor. A retomada mais consistente ocorreu a partir de agosto, com 150 novas vagas. Isso consolidou em novembro, quando o setor registrou o melhor resultado do ano, com 247 postos de trabalho, impulsionados pelas contratações temporárias e pela preparação para o Natal. Dezembro fechou praticamente estável, com saldo positivo de apenas 3 vagas, refletindo o encerramento de parte dos contratos temporários. É preciso que o poder público continue suas ações para cada vez gerar mais oportunidades de emprego e dessa forma assim a gente conseguir alavancar ainda mais as vendas do comércio. Para alguns, o cenário de empregabilidade no município é bom, mas pode melhorar. A cidade de Petrópolis é uma cidade boa para trabalho, né? Há muita empregabilidade, porém, todavia, não todos os setores, né? Então, a pessoa que se forma na área da saúde, ela consegue emprego com uma facilidade, a área da educação, né? O comércio em geral. Mas se a pessoa se especializar numa área específica, dependendo da área que ela for se especializar, se formar, aí o campo é um pouco fechado, né? Isso é muito relativo. Na avaliação da entidade, o saldo de 222 empregos em 2025 é considerado consistente, diante de um ambiente econômico marcado por juros elevados e maior seletividade na concessão de crédito. Para 2026, a expectativa é moderadamente otimista, com a possibilidade de redução da taxa básica de juros, o que pode estimular o consumo e favorecer um crescimento mais equilibrado do setor ao longo do ano. Então estamos esperando aí 2026, estamos otimistas, estamos esperando aí para 2026 um grande resultado e um número maior ainda de oportunidades de emprego no nosso município. E um homem foi preso por furto em Petrópolis. A ação foi realizada no bairro Quitandinha na última quinta-feira. R$ 600 em espécie foram recuperados. Após os policiais militares receberem informações e características do suspeito, as buscas foram iniciadas na região do Quitandinha e o homem de 54 anos foi localizado na Estrada do Independência. Durante a revista, os policiais recuperaram R$ 600 em espécie, valor que havia sido furtado da vítima. O acusado confessou o crime no momento da abordagem. O homem foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de furto. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, foram registrados 133 furtos em janeiro de 2026 e no mesmo mês de 2025 foram 129 registros em Petrópolis. E durante todo o ano passado foram 1.901 registros na cidade.
E um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito na manhã da última quinta-feira no centro de Três Rios. A batida envolveu uma moto e um ônibus na Avenida Condesa do Rio Novo. Segundo a Polícia Militar, o motociclista de 45 anos bateu na traseira de um ônibus que estava parado no sinal de trânsito. As imagens que circularam nas redes sociais mostram que a vítima ficou com a cabeça presa na parte inferior de um caminhão que estava pareado com o ônibus. Uma equipe do SAMU que passava pelo local no momento do acidente prestou os primeiros socorros. A vítima foi levada para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde ficou em observação. O motorista do ônibus, de 51 anos, disse que aguardava a abertura do sinal quando percebeu que a colisão tinha acontecido. A ocorrência foi registrada na 108ª Delegacia de Três Rios para as medidas necessárias. E vamos dar início à previsão do tempo para esta segunda-feira. E como de costume, começando por Nova Friburgo, a semana na cidade começa com sol e algumas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e também à noite, enquanto as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. Já em Teresópolis, a previsão é de sol com muitas nuvens, com chuva já pela manhã. À tarde pode ter temporal e à noite será chuvosa. Nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 19 e máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis não será muito diferente. O dia será de sol entre nuvens, com chuva ainda no período da manhã. À tarde tem possibilidade de temporal e à noite será chuvosa. As temperaturas na cidade variam entre mínima de 18 e máxima de 23 graus. Agora, indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a segunda-feira também será de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde que se estende até o período da noite. As temperaturas, como de costume, são mais altas nessa região e os termômetros variam entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. E como você já deve estar imaginando, a chuva também chega em Três Rios. O início da semana na cidade será marcado por sol com muitas nuvens, seguido de chuva forte à tarde e à noite. Os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 29 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. E lembrando, vamos separar o guarda-chuva e se manter sempre atentos aos alertas da Defesa Civil. Até a próxima! E a Escola de Música Santa Cecília abriu inscrições para 15 novas vagas de graça no Coro Santa Cecília em Petrópolis. O projeto reúne participantes de 18 a 74 anos e busca promover formação artística, desenvolvimento humano e integração por meio da música. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de março. Os ensaios acontecem às quartas-feiras, das 7h30 às 9 horas da noite, na sede da escola, no 6º andar. A instituição disponibiliza 4 salas para ensaios gerais e de naipes, com estrutura adequada, ventilação, assentos e instrumentos de apoio. Após a inscrição, que ocorre por meio do WhatsApp de número 24 2242 2191, os interessados passam por uma audição, que está marcada para o dia 18 de março, a partir das 19 horas. O coro foi criado em 2025 com a proposta de formar cantores, mas também de oferecer um ambiente de aprendizado e desenvolvimento pessoal por meio da prática musical. A iniciativa reúne pessoas de diferentes níveis de experiência no canto. A proposta é desenvolver cada participante por meio das técnicas vocais, estimulando convivência, confiança e fortalecimento humano por meio da música. Atualmente, o coro tem cerca de 40 integrantes e pretende ampliar apresentações e atividades nesse ano de 2026. A proposta pedagógica do projeto está baseada em 3 pilares: formação técnica vocal, desenvolvimento humano e transformação social por meio da música. Quando você estuda arte, quando você estuda música, você está trabalhando a sua expressividade, a forma como você se expressa, seja de uma forma falada, cantada, por meio da música, né? Então, o coro, ele transforma vidas de forma social,
por meio dessa prática. O projeto tem caráter inclusivo e aceita pessoas com diferentes níveis de habilidade vocal. Embora seja recomendada a experiência prévia com o canto, o foco não está na seleção de vozes consideradas perfeitas, mas no desenvolvimento individual. Sem cobrança de mensalidade ou taxa de inscrição, o coro reafirma seu compromisso com o acesso democrático à formação musical. A expectativa é consolidar o grupo como referência artística e humana em Petrópolis, ampliando o repertório e a participação em eventos culturais relevantes da cidade. Queremos muito receber você lá para você viver essa nova estação do coro conosco e que isso possa resultar para você muita transformação pessoal, né, e também no seu nível de conhecimento musical. Tá aí. E a gente fica por aqui. Amanhã estamos de volta às 7h30 da manhã, trazendo muita notícia para você. É claro, eu te espero, viu? Tchau. Boa segunda. TVC, a TV do Correio da Manhã.